Meu nome é Carlos Ming, eu tenho 52 anos, atuo como síndico profissional há 5 anos, mas eu tenho uma carreira corporativa bastante diversificada, né? Trabalhei em banco, fui subgerente de banco, trabalhei no varejo, trabalhei na indústria de tabaco, autarquia, funcionalismo público. Então, sempre na área de gestão, na área financeira e de gestão. Então isso me deu uma bagagem para ingressar na área de síndico profissional e atuar assim, na área de gestão mesmo do condomínio. Todo o meu conhecimento na área de gestão, na parte administrativa, na parte financeira, na parte de administração de pessoal, eu quis levar para o condomínio, ou seja, justamente no mesmo momento que todo mundo fala da profissionalização, né, da gestão de condomínio, toda essa bagagem que eu tenho profissional, implantar nos condomínios, né, a parte de uma parte financeira bem administrada, a parte de recursos humanos, a parte de contábil. Então tudo isso que eu tenho de experiência, eu quis levar para dentro do condomínio para fazer um condomínio, além de síndico profissional, ser uma empresa também que não tenha problemas financeiros e nem de problemas fiscais, enfim. Pelo fato de eu ter trabalhado em administradora, me facilita muito o relacionamento, né? Então eu sei até onde a administradora pode me ajudar, o que eu preciso que a administradora faça, e eu sei cobrar as administradoras, né? Mas nem sempre dá certo também, porque o maior problema da administradora é ela ter vários condomínios, né? E não ter aquele atendimento rápido, às vezes demora um pouco. Então você fica naquela parte entre o condômino e a administradora, você tem que fazer aquela intermediação e assim, pela minha experiência que eu trabalhei em administradora, talvez facilite um pouco encurtar esse tempo, né? Mas todas as administradoras têm problema de atendimento rápido. As visitas em condomínio é assim, depende da agenda, vai ser sempre um tal dia, mas nada impede de um problema pontual acontecendo lá e eu ter que alterar essa visita, ter que ficar mais tempo lá. A sindicância exige, né, que às vezes você, até fora de horário, você tem que ir até o condomínio. O síndico tem que ter um limite de condomínios para atender, porque senão ele não tem ser humano que aguente pegar 10, 15 condomínios e dar atenção a todos. Exige muito. Eu tiro por mim, porque muitas vezes você faz a sua programação no dia, você fala, hoje eu vou cuidar desse condomínio, aí tem os e-mails, tem ligações que você tem que fazer, e isso demanda muito tempo. Se você tiver vários condomínios, você não vai dar o atendimento perfeito, vai ficar coisa atropelada aí no meio do caminho e aí você vai perder a sua agenda, você vai se complicando e a coisa não vai fluir e o atendimento não vai ser bom. E aí o condômino, o que ele pensa? O síndico abandonou meu condomínio, ele não quer mais saber do meu condomínio, ele está deixando correr solto. Isso é ruim para o síndico. Mesmo você não estando presente, você tem que atender, né? Você tem que acompanhar o dia a dia do condomínio. Geralmente, o seu canal de comunicação, para você saber o que está acontecendo no condomínio, é o zelador. O zelador diariamente te dá uma agenda do que você precisa fazer. E aí não tem um limite de horas. De repente pode ser uma coisa muito mais rápida, de repente você pode atender de manhã e à tarde retomar esse atendimento porque faltou complementar alguma coisa. Então as horas elas não são corridas assim, são alternadas durante o dia. Mas no mínimo aí você pode colocar umas 4, 5 horas por dia em cada condomínio, eu acredito. A organização para atender todos de maneira satisfatória, eu trabalho dessa forma. Às vezes deitado, já dormindo, eu penso no que eu vou fazer no dia seguinte. Então eu já vou programando mentalmente daquilo que eu vou fazer. E muitas vezes eu acordo e faço anotação para não esquecer no dia seguinte o que eu tenho que fazer. Eu tenho uma ideia, e eu acho que devido à minha formação da pós-graduação em administração da qualidade total, eu tenho uma ideia de homologar os parceiros. Então, o que seria homologar os parceiros? Aqueles que você pode contar no momento rápido, que vai atender rápido. E aqueles que também te oferecem custo,
te oferece qualidade, condições de atendimento, mas é importante ter os parceiros que atendam assim de forma muito rápida a gente, né? E não deixe problemas para você resolver em questão dessa parceria. O atendimento aos moradores, eu gosto de fazer o seguinte: primeiro eu deixo o meu e-mail, né, o meu telefone, meu contato, e hoje esses aplicativos aí de mensagem é muito bom porque você acaba tendo um contato direto, né? E o atendimento pessoal, que às vezes o condômino prefere aquele atendimento, olho no olho, ver ele contar o problema, né? Então, como que eu faço? Nas visitas, geralmente tem um condômino que pode te atender, vai querer conversar com você, ou às vezes você tem que mudar seu horário de atendimento e à noite, porque o condômino só vai estar lá à noite, ele precisa falar com você. Então, dependendo da sua agenda, você vai se adequando para atendimento, né? Então, o atendimento em via de regra é por e-mail, WhatsApp e aí o presencial que é o que mais dá resultado, né? Porque você conversa, tem aquele sentimento da pessoa, que ele entende que você está atento ao problema dele, e aí eu faço assim nos horários que o condômino pode falar, e normalmente é à noite que eles têm um horário disponível para resolver os problemas do condomínio. A parte que mais me prejudica, que mais me incomoda, é a condição financeira do condomínio. Como existe uma previsão orçamentária e aí no começo do ano você faz uma projeção para todos os gastos, normalmente não se acompanha o previsto com o realizado, né? Então, a principal dificuldade é a parte financeira, porque todo mundo quer benefícios, todo mundo quer que faça isso, faça aquilo, mas às vezes não está previsto no orçamento e você não pode atender essa questão de investimento. Você tem que cumprir aquilo que foi previsto, né? Gastar com aquilo que está previsto e não mais daquilo. Eu costumo dizer que é o seguinte: para ser síndico você tem que saber fazer a conta de mais e de menos, porque você tem que saber quanto que você vai receber, que é o mais, e o menos quando você vai gastar, que não pode ser mais do que você recebe, né? Então a dificuldade maior, e isso em vias de regra, é a questão financeira. As questões do condomínio na vida pessoal às vezes implica assim, mas assim, não relacionamento, às vezes me faz perder sono. Às vezes eu estou deitado, tenho aquele primeiro sono e aí acordo e fico pensando numa solução de um determinado problema, de uma determinada ação que eu vou ter que tomar, porque tem que diferenciar muito, né? O condomínio te tira muita preocupação, e se você trouxer para dentro da sua casa, você perde todo o relacionamento com seu filho, com sua mulher, não. A única coisa que me impacta é a parte do sono. Às vezes eu perco, sim, umas horas de sono pensando numa solução, e geralmente dá certo, porque sozinho, assim, com você mesmo e à noite, com silêncio total, você consegue pensar numa solução para um problema que às vezes você não acha que não tem solução. O que esse problema pode, no desdobramento dele, acarretar para o condomínio, para o morador e, consequentemente, para a minha carreira, né? Então, essas três coisas que me deixam mais tenso, mais preocupado. Mas para todo problema eu acredito que tem uma solução. Então sempre vem uma solução. Quando eu me tornei síndico, eu imaginava assim que teria muitos problemas nessa parte de gestão, mas às vezes tem outros problemas que você não imagina, questão de convívio social, às vezes é problema de infraestrutura do prédio, enfim. Mas eu imaginava assim que é uma profissão que requer muito conhecimento e muita conhecimento técnico, né, para você resolver os problemas. A minha personalidade acaba exigindo que aconteça isso para eu resolver o problema. Eu acredito que me habituei com essa situação, né? É até legal. E aí, para descontrair um pouco, eu tenho lazer com a família, futebol, e aí repara tudo. O que eu faço para melhorar a minha gestão é sempre atualizado nos assuntos referentes a condomínio, cursos, ouvir bastante o condômino. O condômino te dá esse feedback, né? O que você precisa melhorar. Às vezes ele fala, olha, você tá falhando nisso. Ele fala numa questão de que ele está sentindo isso. Aí você começa a abrir esse leque, né? Será que só ele está sentindo isso?
Ou será que os outros condôminos estão me vendo dessa forma? Então, o que eu faço geralmente é tendo esse feedback dos condôminos. Você aprende muito no dia a dia de condomínio, principalmente pelo convívio. O convívio com os condôminos, o convívio com as pessoas que prestam serviço, né? Então, eu acredito que qualquer profissão, e síndico não é diferente, evolui e você vai se tornando um bom profissional, você vai se tornando uma boa pessoa, você começa a entender mais, se colocar mais na posição dos condôminos, e isso eu levo para mim. É uma coisa que mudou muito, é assim, quando eu vou resolver um problema, eu penso assim, puxa, se eu morasse nesse prédio, será que eu gostaria que fosse dessa forma? Será que está legal esse negócio? Então, o que eu evoluí é isso, me colocar mais na parte do condômino, né? Será que o prédio está sendo bem administrado? Enfim, eu acho que a minha evolução principal foi essa. E aí você vai aprendendo a cada dia, né? Às vezes você toma uma decisão, que nem no começo, você toma uma decisão que depois você reflete, você fala, puxa, podia ter tomado uma outra decisão, e o desdobramento do assunto poderia ter feito de tal forma. E aí esse aprendizado é constante. Características principais para ser um síndico são importantes. Por exemplo, organizado, você tem que ter imparcialidade, você não pode achar que pode ir para um e não para outro. Conhecimento, você tem que ter um conhecimento técnico, ou pelo menos ter noção do conhecimento, gostar de conversar, gostar de gente, gostar do ambiente do condomínio, né? Então, embora o condomínio seja um ambiente familiar, é uma empresa, né? Então você tem que ter toda essa jogada aí para não confundir. Às vezes você tem uma amizade com o condômino e aí você tem que ter muito cuidado para que isso não prejudique na gestão. A evolução da profissão de síndico profissional, eu acho que ela está muito embrionária ainda. Por quê? Não existe uma regulamentação da profissão. No mínimo, eu não digo que a pessoa tenha que ter um nível superior, mas que tenha um conhecimento. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma empresa, ele sabe como funciona a empresa, né? Então eu acho que deveria ter um mínimo de condição, e isso daí deveria ser previsto em convenção, em ata, até que regulamente a profissão, mas que ele tenha algum conhecimento em gestão, né? Que tenha alguma experiência em gestão. E hoje eu vejo que as pessoas, mesmo com essa profissionalização que se fala de síndico, não tem essa bagagem para poder gerir o condomínio. O que falta mesmo é a regulamentação da profissão. Eu acho que aí já começaria a filtrar mais os profissionais, né? Para uma recomendação final aí sobre síndico, o importante é, primeiro, mesmo ele sendo morador ou remunerado, que seja, ele saber que ele tem que cumprir um regulamento do condomínio, ele tem que cumprir a convenção, ele não pode abrir exceções, porque se ele abrir uma exceção, ele perde o controle total do condomínio e perde todo o trabalho dele vai ser perdido por um lapso que ele concedeu uma autorização, guardar o carro na garagem que não era dele, enfim. Se você conseguir seguir o regulamento, conseguir atender todo mundo e o equilíbrio financeiro em manutenção e segurança, eu acho que você faz uma ótima gestão.